Tem como você dar em cima de mim de novo? Eu pensei que o romance lá ia dar certo. Desculpa. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada se você ainda tá inscrito, tá bom? Bom, essa trend aí, essa brincadeirinha que acontece muito aí nas redes sociais, né, dessas moças de modo geral, elas ficam dublando, né, esse áudio onde, se você puder, né, entre em contato comigo de novo, né, porque eu achei que o romance ali dá certo e não deu e não sei o quê. Ela é uma brincadeira que eu considero uma estratégia muito inteligente, tá? Em primeiro lugar, eu quero esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Toda vez que eu falo da natureza feminina, dos contextos dela, nunca é num tom de meio que julgar, vamos dizer assim. Por que eu tô falando isso? Tá? Uma vez ou outra, eu pode ter algum julgamento relacionado justamente à minha percepção de mundo e tal? Com certeza é possível. Mas a ideia não é essa. Então, o que eu vou dizer aqui agora, né? Vai parecer um contexto bem, bem diferente, digamos assim. Mas que tá alinhado à minha forma de pensar. Que é o seguinte. Essa brincadeira, ela tem total relação com a natureza feminina e, de quebra, é uma estratégia maravilhosa que as mestres das redes sociais, que são as mulheres, executam, ok? Então eu sempre disse aqui para vocês que elas são excelentes no sentido de utilizar a rede como uma maneira de acertar o máximo possível de homens de destaque. Porque no final das contas é o que elas querem. Elas querem os homens destacados. É algum problema você querer isso? Não, a decisão é sua, tá? Algumas têm que arcar com as consequências do fato de que eles são uma minoria da minoria da minoria, que eles estão em número escasso, que talvez você não tenha VSM para isso. Pode ser, mas não muda o fato de que isso faz parte da natureza delas e que isso não vai mudar, que não adianta a gente ficar aqui falando A, B, C ou D, né? Que elas não vão mudar de ideia, né? O próprio vídeo, né, que eu coloquei acho que hoje de manhã, eu meio que comentei sobre isso, né? E tanto é que é basicamente o que elas vão pensar. Elas nunca vão imaginar homens que não têm um destaque. Elas não vão ficar pensando nesse perfil o tempo todo, tá? Em média, a maioria, há exceções, eu mesmo também falei no vídeo, mas enfim. Agora, se a gente for analisar o contexto do que essa brincadeira quer dizer e por que ela é uma grande estratégia, uma estratégia muito eficiente, porque o que acontece é o seguinte, a gente sabe muito bem, né, que mulheres, especialmente as mulheres mais belas, mais atraentes, né, quanto mais bela, mais atraente, maior a probabilidade dessas estratégias funcionarem, óbvio, porém mesmo aquelas de baixo valor, né, elas terão algum tipo de sucesso nesse tipo de empreitada, tá? O que acontece é o seguinte, elas sabem muito bem do quanto que elas têm de opções dentro das redes, de directs do Instagram, coisas desse tipo. E quando acontece delas encontrarem um homem de destaque, geralmente um shed, aquela coisa toda, elas vão direcionar os seus esforços ali para tentar reter esse homem, né? Tentar mantê-lo, né, ao lado delas. Mas a gente sabe bem o quanto isso é difícil, o quanto isso é uma batalha árdua, dura, né? Enfim, nossa, muito difícil. Aí o que acontece é o seguinte, como elas, em geral, levam o clássico leitado e ghost desses caras destacados aí, né? Ou seja, o cara ele vai, sai com elas, realmente tem algum tipo de relação, né? E aí depois vão embora, ou seja, eles não permanecem, não dão pra ela namoro, relacionamento sério, etc. Elas continuam na busca. Só que pelo fato delas terem colocado muito desses caras destacados, né, num limbo, digamos assim, ou seja, elas não vão dar a mesma atenção, já que elas estavam tentando, né, reter ali o shed maior, ou seja, tem até vídeo aqui no canal que fala, tipo, ela marcou com 8/10, aí apareceu 9/10, aquela coisa, sabe, tipo, ou seja, é uma questão similar a essa, tá, nesse caso da brincadeira. Ou seja, você vê uma mulher que ela tá, né, praticando a hipergamia ao máximo ali possível, né? Justamente na busca desse melhor parceiro. Então, de quebra, né?
E ela tá lá, ela filtrou e escolheu conforme o parâmetro dela, a base dela do que ela entende que é melhor, certo? Não sei se é financeiro, se é beleza, enfim. Ela escolheu, fechou? Então ela foi lá, escolheu o cara, esse cara deu a leitada e ghost nela. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa voltar a ter contato com os caras que estavam ali na órbita dela, mas que porventura, esses caras de destaque, tá? Que porventura sumiram. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer essa trend, essa brincadeira. Aí vão vir vários caras no direct, a maioria, os gados que já estavam antes, ficaram durante, esses aí não têm um pingo de respeito próprio, vão continuar fazendo e vão achar aquilo o máximo e vão mandar um foguinho, vão fazer isso, vão fazer aquilo, certo? Mas também vai reaparecer os caras que, quando viram que ela tinha meio que abandonado a conversa com eles, eles foram embora. Aí, quando eles veem essa questão, é uma forma de brincar. Ah, então eu vou fazer uma brincadeirinha ali com ela também. E nisso vem a interação. Se porventura esse cara ou esses caras forem alguns do que ela está interessada, ela vai manter conversa com vários ali novamente, para ela tentar relembrar o que ela achou de interessante nesses caras aí, né? Aí no fim, que ela realmente entender, ela vai marcar com um, aí talvez ela marque com outro também, e nisso ela vai ali filtrando da melhor forma possível. Ou seja, é uma estratégia maravilhosa. Eu quero dar aqui os parabéns para quem criou essa trend, porque essa trend certamente vai fazer um enorme sucesso. Afinal de contas, é uma trend que não só pode gerar likes, curtidas, aquela coisa toda, mas também de quebra pode reanimar ali sheds adormecidos, né? Então é bem interessante de ver, né, esse contexto num formato de brincadeira também, né? Porque é muito pouco provável, né, que essa brincadeira ela possa ser aplicável, vamos dizer assim, a todas elas. Não vão ser todas que vão querer brincar disso. Geralmente uma mulher que já está comprometida, em tese, em teoria, não vai poder brincar com isso. Ela tem que utilizar outros mecanismos, teoricamente. Não sei que o cara, o marido, seja um completo imbecil que vai ver uma brincadeira dessa e vai achar tudo bem, né? Agora, no contexto das solteiras, mano, perfeito. É uma brincadeira que funciona muito bem. Eu tenho certeza, né, que vários aqui que tem algum tipo de contato desse tipo vão ver uma brincadeirinha dessa e vão querer interagir, mandar um direct para elas, né, dar aquela curtida, aquela coisa toda. E nisso, né, renasce aí um novo rebanho para ela, para que ela possa selecionar da melhor maneira possível, né? Então é interessante ver essas dinâmicas acontecerem e é interessante também apontar aqui as motivações. As principais motivações seriam essas, tá? Um outro ponto que eu quero comentar aqui, né? É o sentido de que é muito provável, né, que essa dinâmica toda, né, gere para elas muitos pretendentes, aquela coisa toda, né? E nesse caso, ela vai poder filtrar da melhor maneira que ela quiser, né? Enfim, então isso é interessante para muitas e por isso que elas vão seguir nessas brincadeiras e seguindo, né, tendo enorme destaque por meio das redes sociais, né? O que para elas pode ser interessante, principalmente no momento do pico, né, do pico do VSM delas ali, é crucial que elas consigam ali fazer isso da melhor maneira possível. O único, porém, é claro, as consequências de entender que, apesar dos homens de destaque estarem ali, né, conversando com elas, eles também conversam com outras, e outras eles têm abundância, eles têm opções. A conclusão que chega é que o número de mulheres belas, atraentes, é muito maior do que o número de caras destacados, né? E nisso muitas vão ficar para trás, mesmo adotando essas estratégias aí, né? Então, ou seja, apesar de ser uma estratégia eficiente, principalmente no contexto de relação casual, para o contexto de relação séria, né, de relação ali realmente, né, como um namoro, um casamento, aí talvez a estratégia não seja a melhor possível, né? Aí vocês talvez tenham que rever alguns conceitos que têm sido adotados aí, se caso for do seu interesse. Eu sei bem que muito provavelmente a maioria aqui vai apenas adotar alguma estratégia similar após uma certa idade, né? Que é normal, também já foi apontado aqui. Não estou julgando, estou apenas apontando. E aí cabe ao homem, aos homens que vão ser parte desse alvo novo da estratégia delas de futuro, né? Caírem na real e verem que não é a melhor opção, ou não, ou aceitarem e assumirem a bronca. Fechou?
Então, basicamente é isso que eu queria abordar aqui com vocês. Espero que o latido dos cachorros aí não tenha atrapalhado muito o vídeo, né? Quero deixar claro, no vídeo que eu postei hoje às 11 horas, infelizmente o microfone tava... Eu bati no microfone aqui, deu um pouco de eco no áudio, tá? Mas enfim, aí eu já tinha gravado, aí não tem como eu ficar regravando, até porque não tem roteiro isso aqui, tá bom? Então, como o recado tinha ficado interessante, eu deixei como estava, beleza? Então, só para esclarecer para vocês aí, fechou? Tamo junto, cowboys. Um forte abraço a todos.